fidelidade e mansidão. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Mais uma vez nós faremos a leitura dos versículos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Quem encontrou, diga amém. Amém. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, mesmo assentados como os irmãos estão, mas em reverência ao Deus da palavra, ouçam atentamente aquilo que será lido. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Feche seus olhos e busque do Senhor mais uma vez, para que Ele fale ao seu coração, fale com você nessa noite. Eu vou convidar o pastor Júlio aqui à frente, vou pedir para que ele faça essa oração, clamando ao Senhor, que mais uma vez essa palavra que é viva, eficaz, poderosa e usada pelo Espírito de Deus como ela será, possa tocar os nossos corações, amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Pai querido, muito obrigado a Deus por mais um tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ó Pai, como a Tua igreja neste lugar. Pai querido, sobre a palavra que foi lida, Pai, e que será ministrada nesta noite, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, conduza todos os atos desse culto, ó Pai, cada palavra, Senhor, tudo que foi dito, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Usa, Pai, agora a vida do Teu servo, Pai, instrumentaliza ele, Pai, para que, ó Deus, possamos receber, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para dar a esta igreja através da vida dele, ó Pai. Ó Pai, que nosso coração, ó Pai, que o nosso entendimento, ó Pai, esteja aberto, e que o nosso coração receptivo, ó Pai, para receber, ó Pai, o alimento que vem dos céus, ó Pai, através da Tua palavra, Pai, para o nosso crescimento e para a nossa edificação, ó Pai, para que continuemos, ó Pai, a crescer, ó Pai, na graça e na presença do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Todas as vezes eu tenho relembrado, e sei que quem pregou relembrou isso também. A palavra não está escrito na palavra, a palavra não cita frutos do Espírito, mas fruto do Espírito. E este fruto do Espírito é uma reunião de virtudes estas que geram em mim e em você o caráter de Deus, que geram em mim e você, de fato, como a palavra diz, como Jesus já disse na sua palavra também, que nós sejamos como Ele é, em amor, em misericórdia, em perdão, e estas virtudes também geram em nós qualidades, princípios, valores, em que as pessoas inclusive serão atraídas para conhecerem a Deus, através da sua vida, do seu testemunho, porque você é uma pessoa diferente. Eu sei que muitas pessoas foram desafiadas nestes domingos a terem uma vida mais e mais voltada ao Senhor, à sua palavra, entendimento à sua palavra, e buscar de todo o coração e com todas as suas forças, viver estas virtudes, viver para a glória de Deus, e ter o fruto do Espírito, realmente ativo na sua vida. Quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, nós falamos de dons, nós falamos de poder, nós falamos de sabedoria, nós falamos de ministérios que o Espírito Santo dá à igreja e divide e coloca para que a igreja possa vivê-los, não só usufruir, mas também aplicar a sua vida diária e abençoar a vida de outras pessoas. Mas o mesmo Espírito, Ele gera em nós o fruto. Quando você entregou a sua vida a Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo. Ué, pastor, por que foi neste dia?
pela palavra que, quando a gente analisa, chega a essa conclusão. O dia que você entregou a sua vida a Jesus, que você nasceu de novo, que Jesus veio habitar no seu coração, você tornou-se habitação do Deus vivo, e o Espírito Santo de Deus, que a palavra afirma, habita em vós, habita em mim, habita em você, habita em nós. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em nós, e nós somos selados, é um selo para o dia da remissão. Quando Deus foi passar com a praga da morte dos primogênitos lá no Egito, Ele exigiu o seguinte: todos que pertencem a mim, todo o meu povo, passe nos umbrais da porta o sangue, faça a aspersão de sangue na porta, porque quando o anjo da morte for passar nas casas que estiverem o sangue, ele passará direto e entrará nas casas que não tem. É um selo, foi um selo que Deus deu. Hoje nós temos o selo do Espírito Santo, e sabe o que a palavra diz também sobre o Espírito Santo habitar em nós? Que maior é o que está em nós, 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que o inimigo não tem mais poder sobre a sua vida, por isso que a sua carne não pode mais determinar os seus caminhos, que é, aliás, Gálatas 5, quando trata das obras da carne lá no início, a palavra vai dizendo assim: se vocês quiserem viver pelo Espírito, vocês precisam abandonar as obras da carne. Ah, mas é tão difícil porque eu tenho a tendência para errar, para pecar. Deus sabe de tudo isso. Mas é por isso que o Espírito Santo de Deus habita em nós, para nos dar força, para nos dar condição. Nós somos pecadores, nós temos falhas, mas nós agora adquirimos uma nova forma de obediência, e já não somos mais escravos do pecado. Nós não pecamos porque não temos outra saída. Por isso que é muito perigoso o pecado na vida do crente. Porque não tem como um crente falar que pecou sem saber. O pecado na vida do crente, ele é deliberado, é com consciência. E se você ainda nessa noite, até porque talvez está começando a caminhar na fé, vai dizer: não, pastor, eu não concordo porque eu já errei e descobri depois. Ah, então descobriu depois pela palavra. Então você precisa correr contra o tempo. Irmão, irmã que não conhece a palavra de Deus profundamente, porque essa mesma palavra vai dizer a mim e a você, que nós erramos em não conhecê-la, e erramos e também não conhecemos o poder de Deus, porque para que nós tenhamos o poder de Deus, a plenitude do Espírito, que todo mundo gosta de ouvir falar sobre isso, poder, autoridade, sabedoria, amém, nós teremos isso, amém, igreja? Mas nós precisamos passar por esses passos. Fomos selados, agora somos habitação do Deus vivo. Agora nós começamos a lutar contra o pecado, nós vamos subjugar, nós vamos submeter a nossa carne ao poder do Espírito, porque o Espírito luta, briga, milita contra a carne e a carne contra o Espírito, mas isto acontece para que nós não façamos aquilo que nós queremos. Uma pessoa totalmente entregue ao senhorio de Jesus, que está debaixo do poder do Espírito de Deus, e que tem consciência de que não deve ficar errando, permanecer no erro. Ah, tem gente ainda caminhando aí na fé, nem sei quantos anos, com pecado de estimação. É por isso que o fruto do Espírito vem nos ajudar, para que você vença, para que você mude a sua maneira de ser. Ah, e muito mais até do que termos todos esses benefícios que eu falei até agora, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Uma das coisas que pulsa no meu coração, por isso eu busco a consagração e a santificação, é que todo aquele que se entrega verdadeiramente ao Senhor tem paz com Deus. É a melhor coisa que um ser humano pode sentir: paz com Deus. Paz com Deus. Ah, tem uma situação na minha vida para vencer, mas eu tenho paz com Deus. E eu olho já para aquela situação de uma maneira totalmente diferente.
Irmãos, tem semana que eu entro aqui, chego na segunda-feira, é o dia do desafio. Tem a semana, tem os desafios da igreja. Nós temos coisas para pensar, situações que tem que ser rápida a decisão, situações que a gente precisa realmente executar, fazer, mas não tem o recurso, ou não tem toda a certeza ainda de como faremos, para onde vamos. Mas eu clamo ao Senhor, eu me coloco diante dele e falo: Senhor, que a tua paz, que excede todo o entendimento, tome conta da minha vida agora e me ajuda a ter as melhores decisões e também me ajuda a vencer. Irmãos, já iniciamos aqui semanas com centavos na conta da igreja, e no meio da semana, 2 dias depois, lá para quinta-feira, aparece uma bênção, e essa bênção passa por você, porque é Deus que te usa. E acontece uma bênção e muda a situação da igreja. E eu chego na tesouraria, na irmã da administração que tem nos ajudado, e falo assim: é esse o Deus que nós servimos, é esse o Deus que nós cremos. Por que então não nos entregarmos mais a Ele? Por que não vivermos mais para Ele? Por que não vivermos mais com Ele? Porque esse é o desejo do Senhor. E eu fiz toda essa abertura, porque vamos falar de fidelidade e mansidão. E até aqui, toda esta colocação foca na fidelidade. Todo aquele que é fiel vai buscar fazer da melhor maneira possível todas as coisas para agradar a Deus. Porque é fiel, é uma virtude do fruto do Espírito, é uma virtude do Espírito Santo em nós. Porque é fiel, será fiel nos seus negócios. Porque é fiel, será fiel no seu casamento. Porque é fiel, será fiel à sua família. Porque é fiel, será fiel em tudo o que fizer, no trabalho. Eu sempre falo aqui sobre trabalho. Não entre na moda dos outros. Onde eu trabalho parece que quem não faz nada tem o mesmo ou até mais valor do que eu. E aí você começa a entrar na moda. Você não foi naquele movimento. Você não foi chamado para andar na média. Muito menos para andar abaixo da média, porque esse tipo de gente é abaixo da média. E você não foi nem chamado para andar na média, você foi chamado para andar acima da média. Olha o que Jesus fala sobre nós servirmos a Ele mesmo, para que nós possamos servir ao Senhor, e de alguma forma, podermos dizer que somos servos fiéis. Jesus diz assim: vocês precisam fazer mais do que foi mandado. Então eu quero que você pense agora sobre que média você está. Se você estiver fazendo o que foi mandado, você está na média. Se você não está fazendo nem o que foi mandado, misericórdia, Senhor. Porque eu sei que muitos de nós ficamos abaixo da média. Mas se nós temos um coração contrito, quebrantado, voltado ao Senhor de verdade, nós andaremos acima da média. E o apóstolo Paulo fala: é de glória em glória. Nós vamos aprendendo com o Senhor, nós vamos aprendendo com o nosso Pai, nós vamos aprendendo com Deus, o nosso único Deus, e vamos crescendo no conhecimento e na graça. E tudo isso tem a ver com a fidelidade. Essas duas virtudes que nós estamos nesta noite meditando, encerrando essa série de mensagens, vai mais uma vez confrontar a mim e a você, de que andar pelo Espírito manifestará em nós um caráter transformado. Andarmos pelo Espírito, uma vida pelo Espírito, demonstrará em minha vida e em sua vida qualidades que refletem a natureza de Deus. E vou repetir, porque não é de mim mesmo, não é de você mesmo, é algo que vem do Espírito que habita em nós. Aí nós conseguimos alcançar e sermos alguma coisa. A fidelidade
que é uma das virtudes do fruto do Espírito, é o reflexo da confiança que nós temos em Deus, e é o exercício da fé. Sim, quem faz academia aí? Levanta a mão. Ixi, irmãos, eu já fiz a inscrição já. Né, Márcio? Você viu lá, né? Eu tô para começar. Então, quem faz, levanta a mão. Faz a mão assim. Quem está para começar, levanta a mão. Aí, o pastor e a Maristela. Tem mais um irmão ali que levantou a mão. Quem sonha em fazer, levanta a mão. Por que a academia é necessária? Ela exercita o nosso corpo. Exercitar o corpo traz o que para nós? Saúde, mais o que? Disposição, mais o que? Fortalece, mais o que? Bastante coisa, resistência, né? Outro dia eu me senti elogiado. Eu peguei um negócio assim, meio pesado, e uma das minhas filhas falou assim: nossa pai, você é forte. Falei, isso porque eu não estou fazendo academia, hein? Agora imagina só o que eu vou te falar sobre o exercício da fé. Quanto mais nós exercitamos a nossa fé, mais nós ficamos dispostos, mais nós confiamos, mais nós ficamos assim, irmãos, fortalecidos. Quanto mais nós exercitamos a fé, quando nós entramos na academia do Espírito Santo, Ele exercita os nossos músculos espirituais, e você se torna um crente alicerçado, que é Jesus o alicerce, ok? Mas você fica alicerçado, aí você começa a viver a plenitude do Espírito, e vai entendendo aquela palavra de Paulo: vós sois pedras vivas, que eu comentei ontem lá na nossa inauguração em Cedral. Você vai entendendo o que é ser um edifício de Deus, que está crescendo no alicerce que é Jesus, e no prumo, porque o Espírito Santo vai fazendo você crescer no prumo retinho assim, uma beleza de crente. Você e eu precisamos exercitar mais a nossa fé, para que também nós tenhamos resistência. Ai pastor, está acontecendo isso na minha vida, ou você está pensando agora, está acontecendo isso na minha vida, mas quem exercita a fé diz assim: eu vou vencer. Amém? Quem crê assim, diga amém. Amém. O que é fidelidade? Fidelidade é ser constante, fidelidade é ser leal. E quem é fiel é digno de confiança. Claro que nós encontramos isso de forma completa e extraordinária no nosso Deus, porque Ele é fiel constantemente, Ele é leal e Ele é digno de confiança. Ele não nos deixa em situação de dúvida, mas Ele sempre mostra o caminho pelo qual nós devemos passar e vencermos. A fidelidade do cristão, a fidelidade no crente, do crente em Jesus Cristo, reflete a fidelidade de Deus para conosco. Da mesma forma como nós fomos amados pelo Senhor, quando nós falamos da virtude do amor, eu desafiei você a você amar como Cristo amou. Nós precisamos buscar a santidade, não seremos santos como Ele, mas nós precisamos buscar a santidade, porque o nosso Deus, porque Deus é santo. E nós devemos buscar fidelidade, sermos fiéis, porque Deus é fiel conosco. Eu sei que tem um versículo que Deus fala assim, ó: mesmo vocês não sendo fiéis, eu continuarei sendo fiel. Mas sabe que tem uma questão nessa declaração de Deus que quase ninguém pensa? Você não é fiel e Ele continua sendo fiel. Pensa agora. E Ele é fiel a quê? A sua palavra. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer: contrariar a sua própria palavra. Aí eu não sou fiel. Aí eu olho para esse versículo, ai que bonitinho, eu não sou, mas Deus é. Então, e como Ele é fiel à sua palavra, então aquilo que a palavra diz com relação ao iníquo,
aquilo que a palavra diz com relação àquele que não quer vencer o pecado, aquilo que a palavra diz com relação ao duro de coração, porque você, Deus é fiel e continua duro de coração, olha o que vai acontecer. A palavra de Deus, porque Ele é fiel, será aplicada à sua vida. Tem alguém que está formigando a cabeça agora aí? Eu lembro que um dia eu contei, quando eu passo por dificuldade, a minha cabeça formiga. A minha não está não, tá? Mas a tua está aí esquentando, se você já está... Ai meu Deus. Uma outra coisa que o corpo fala é mexer com as pernas nessa hora. Estou vendo que está todo mundo bem, as perninhas estão quietinhas. Mas eu quero que você pense com seriedade nisso. Deus, Ele é fiel, apesar de nós. Deus, Ele é fiel, mesmo que nós não sejamos fiéis. Mas o que você quer experimentar de fato? Você não quer experimentar mais de Deus? Você não quer viver mais e mais do Senhor? Então seja fiel. Irmãos, não há nenhuma beleza em alguém ficar pegando esse versículo e usar para si mesmo e dizer, então eu posso continuar de qualquer maneira, porque Ele é fiel. Não, eu quero ser fiel, porque Ele é fiel. Eu quero ser fiel, porque eu quero refletir a fidelidade de Deus. Quando alguém olhar para mim e falar, olha, essa pessoa é digna de confiança. Trabalhei numa empresa, irmãos, que quando a gente contratava um funcionário, era uma empresa média. Ela chegou a ter, uma época lá, quase 150 funcionários, então é média. Mas a proprietária, ela conhecia todos, ela gostava de andar na produção, era uma senhora, idade avançada já. Ela gostava de andar na produção. E uma coisa, irmãos, que ela me falava sempre, e aí eu falava, ai Senhor, tenha misericórdia, para que essa mulher não se frustre, porque ela não servia a Deus assim. Ela dizia assim para mim, olha, eu conversei com o funcionário tal, da máquina tal, e descobri que ele é crente, como você é crente. Então eu acho que ele vai ser igual você, e ele vai fazer um bom trabalho aqui. Aí eu falava, ai Senhor, não por causa de mim, falhei lá, errei algumas vezes, mas assim, eu começava a pensar, ai Senhor, não deixe essa mulher se frustrar. Irmão, até hoje, quando você entra para trabalhar, quando você entra numa casa para prestar um serviço, e você se apresenta como um servo de Deus, as pessoas vão confiar em você, porque elas esperam que você seja fiel, e por ser fiel a Deus, você será fiel no negócio, na prestação do serviço, você será fiel como um funcionário exemplar. Irmãos, a fidelidade está tão esquisita no meio dos crentes, que eu me lembro com saudade dos pastores da minha infância, da minha adolescência, pregando, e eles falavam assim, com força, veementemente, assim, ó, você seja fiel a Deus, como você é no seu trabalho, que você não falta, que você não atrasa. E hoje eu fico pensando, será que dá para pregar baseado no trabalho? Não quero que ninguém levanta a mão. Você chega atrasado, irmão? Você falta à toa? Você não é fiel. Você fica inventando doença para não ir trabalhar? Na Covid, você pegou atestado só porque todo mundo estava pegando? E que só de falar, estou tossindo, 3 dias em casa até sair o exame, você fez isso? Camila, você sofre com isso aí, né? Ela trabalha na área, ela ouve cada coisa. Mas o crente tem que ser diferente, porque a virtude do Espírito Santo, a virtude que faz parte do fruto do Espírito, chamada fidelidade, precisa estar no teu coração, meu irmão. E nas tuas ações, é claro. Assim como Ele, o nosso Deus é fiel, o nosso Pai é fiel em cumprir as suas promessas, Ele nos chama a viver de maneira íntegra e confiável.
Aliás, a fidelidade é uma forma de testemunho, em que nós testemunhamos a quem servimos, e nós precisamos viver a fidelidade em todas as áreas da nossa vida. Quem nos dá exemplo de fé na Bíblia? Vamos ver quem acerta. Quem nos dá o exemplo de fé na Bíblia? Quem? Abraão. Esse é o top dos pais da fé. Lá em Gênesis capítulo 22, não vamos abrir, não vamos ler, mas eu quero que você anote, ou depois pode assistir essa pregação de novo. Gênesis capítulo 22, de 1 a 4, nós vemos ele, de 1 a 14, nós vemos Abraão demonstrando a sua fidelidade a Deus, ao estar disposto a oferecer Isaque, confiando que Deus, de alguma forma, proveria. E às vezes nós não somos fiéis em pequenas coisas. Nós não somos fiéis na nossa vida de oração. Nós não somos fiéis no nosso testemunho diário. Nós não somos fiéis nas relações interpessoais. Nós não somos fiéis ao Senhor no que diz respeito àquilo que é dele, o nosso dízimo. Nós não somos fiéis nas ofertas, que deveria ser a nossa maneira de aplicar, que ainda é uma aplicação no reino, mas é algo que demonstra a nossa gratidão e fidelidade a Deus. Mas a gente confia em Deus e a gente quer, a gente deseja, a gente praticamente exige que Deus seja fiel conosco e que cumpra as suas promessas. A gente quer, a gente praticamente exige. Tem até um termo aí que criaram aí nas igrejas: determina que Deus cumpra as promessas. Você está em condição de determinar alguma coisa para Deus? Ninguém está. Busque a fidelidade. A mansidão é muito interessante. A gente já pensa assim: manso é aquele que ouve, não fala nada, que não reage. O nosso maior exemplo de mansidão é Jesus, sim ou não? Tem um outro aqui também que eu vou citar depois, mas Jesus é o nosso exemplo de mansidão. No entanto, quando precisava falar a verdade, ele falava, sim ou não? Falava. E ele tinha um jeito próprio de falar. O pecador, manso e suave, tem até um hino. Manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti. Com o pecador, manso e suave, mas com quem faltava com a verdade, com quem burlava a lei, com quem fazia de conta que não era coisa nenhuma, Jesus trabalhava com firmeza. O manso não é que ele é fraco. O manso é alguém que tem força. Ó, Jesus tem força, todo poder. Ele disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Então o fato dele ser manso, ele era fraco? Não, ele tinha toda a força, mas ele tinha o controle dessa força. Você pode estar certo numa questão, é a força que você tem, de chegar, de falar um monte, de aplicar teu pensamento, de rasgar, de mentir para os outros, é uma força que você tem. Mas o manso sabe aplicar essa força, mesmo estando certo, ele sabe como aplicar essa força. Esse é o manso. Então, mansidão, e que reflete o caráter de Deus também em nós, é exatamente termos uma força, sermos fortes, mas sob controle. Mansidão jamais é fraqueza. Mansidão é poder com controle. Uma vez aconteceu uma situação com uma pessoa aqui da igreja, e quando eu cheguei para falar com ela, ela disse assim: pastor, eu sei que o senhor tem todo o direito, ela estava dizendo assim para mim, o senhor tem a força de fazer isso, ela mesma foi falando, isso comigo, pelo que aconteceu ontem, uma coisa que envolveu a família dela lá. Aí eu disse assim: para começar, eu vou aplicar essa força em você, sendo que não foi você que fez algo comigo, foi a sua família. Eu sei. Então, peraí,
Já não posso fazer nada com você. E não vou fazer nada com a sua família. Irmãos, pode dizer o que for da nossa igreja. Mas mesmo pessoas que já saíram daqui contrariadas, não vai embora. Aí eu faço a conta, o cara ficou 10 anos aqui. Um lugar ruim fica 10 anos? Fica 15, fica 5? Não. Então, na verdade, a pessoa quer achar uma razão, né? E eu tenho que clamar ao Senhor: Senhor, me ajude a ser manso. Claro que vem aquele desejo de falar, mas a gente precisa usar da força que Deus nos deu com controle. E Jesus foi o maior exemplo de mansidão. Sendo Deus, humilhou-se, serviu com amor e paciência, mas Ele nunca deixou de mostrar a verdade. A mansidão, irmãos, ela testemunha também. Um dia no trânsito, eu buzinei, irmãos, tanto que eu quase queimei a buzina de um Uno que eu tinha. Nunca xinguei essas coisas, coloquei cabeça para fora, assinei não, mas aquele dia eu não sei o que aconteceu, eu estava virado no giraia, apertando na buzina, doido. Tá bom, o cara assustou, saiu da minha frente, ele estava errado, eu passei, e a gente passa assim, né? Sou tal. Aí beleza. Passado algum tempo, acho que algum tempo mesmo, que eu já tinha até esquecido, eu estava num açougue, perto da minha casa, o cara chegou atrás de mim e falou assim: você tem um Uno vermelho, 4 portas? Eu falei: eu tenho. Será que ele quer comprar? Eu pensei. Aí ele virou para mim e falou: você é brabinho, né? Irmãos, a hora que eu vi o tamanho do cara, aí eu falei assim: olha, quis dar uma dica. Falei: olha, eu geralmente buzino só para quem está errado. Ele falou: mas daquele jeito você buzina sempre? Irmãos, aquele dia, acho que esse Uno faz uns 15 anos que eu tive ele. Então há 15 anos eu lembro desse exemplo. Porque aquele dia aquele cara podia me bater, mas ele me deu um exemplo de mansidão, porque ele falou assim para mim: ó, dependendo com quem você fizer aquilo, não vai ficar por isso mesmo, a gente conversar assim numa boa. Eu falei: rapaz, esse cara está me quebrando por dentro. Igual meu pai não me batia, minha mãe batia toda hora, pá, pá. Meu pai não, mas meu pai falava, eu embargava a voz, eu parava de falar, perdia a voz, parecia que me faltava ar no pulmão, eu não tinha força para responder, eu tinha resposta, mas eu não conseguia nem responder. E esse dia eu fiquei igual, me lembrei. Bom, eu não preciso dizer, o cara já era mais alto que eu, minha altura, mas eu fiquei desse tamanhozinho perto do cara. E aquilo foi uma lição para mim, com relação à mansidão. Tem coisas que eu olho, irmãos, que faltou mansidão, já estou terminando, eu me arrependo. Um dia eu estava dormindo no carro, gostava de dormir no carro, no retiro. Todas as vezes eles balançavam o meu carro. Mas aquele dia foi diferente. Eu estava bravo, eu estava agitado, eu estava, não sei. E aí eu olhei assim, irmãos, tinha um cara que aparecia e olhava pelo vidro traseiro do porta-mala, olhava, vai gostar de Uno lá adiante, né? Era um Uno também, um branco. Ele olhava e falava para os outros: ele não acordou, balança de novo. Eu escutei. E o carro, e eu deitado, e aí eu pensei assim: eu já sei o que eu vou fazer. Apertei a embreagem, coloquei o ré, liguei o carro, ó, irmãos, e soltei. O olheiro, que ficava no vidro traseiro, pulou uma cerca viva da chácara, mais ou menos metade daquela altura ali, ó, para trás. E o cara afogou, porque ele afoga, ele não sai do lugar, né? Você solta de uma vez. Mas, irmãos, eu não faço isso nunca mais. Eu fiquei tão triste naquele dia. Aí vieram me desafiar: o senhor é pastor, olha o que o senhor fez. Mas o cara que estava à frente do negócio, ele tinha mais ciúmes do carro velho dele do que da mulher. Aí eu falei assim para ele: então,
Você entra no seu carro, nós vamos fazer a mesma coisa. Se você não ficar nervoso, amanhã eu peço perdão de joelho aqui. Eu falei, não, eu não consigo. Mas enfim, eu não aprendi com o que eu falei para esse irmão. Eu aprendi com aquilo que eu não devo fazer. Eu aprendi com aquilo que eu não posso fazer. Chega, porque é só esses 2 exemplos que eu tenho de ficar bravo. Moisés, na Bíblia, é um exemplo de mansidão. Ele foi chamado o homem mais manso da terra. Números capítulo 12, versículo 3, você pode conferir essa declaração. Ele foi declarado o homem mais manso sobre a terra. E apesar disso, ainda liderando um povo difícil. Mas teve um momento que ele ficou irado. Sim, ele feriu a pedra, bateu com o cajado. Feriu a pedra foi no sentido de dizer assim, com raiva: não sai água, esse povo não tem água, e esse povo reclama de mim. Ele teve os momentos fracos dele. Mas sabe qual é a diferença entre aquele que tem momento fraco e tem o fruto do Espírito no seu coração, para aquele que não tem nada disso? É que aquele que teve um momento fraco vai reconhecer o seu erro, vai pedir perdão ao Senhor primeiramente, mas vai também acertar a situação com as pessoas ao lado. O que é mais terrível, gente, é gente que bate e esconde a mão, é gente que fala e finge que não falou, é gente que, por exemplo, manda texto para mim, depois não quer assumir do que falou. Irmãos, nós precisamos sermos pessoas de uma palavra só. E quanto ao manso, Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Concluindo, feche os seus olhos. A fidelidade e a mansidão devem ser as marcas na vida de todo cristão. Nós devemos ser fiéis porque Deus é fiel. Nós devemos ser mansos porque Cristo foi manso. E nós devemos estabelecer hoje, se você ainda não é fiel, se você ainda não é manso, você precisa estabelecer hoje isto como alvo para a sua vida. O Espírito Santo não poderá usar você por completo, se você não vencer estas áreas na sua vida, se você não melhorar nessas áreas da sua vida. Porque o Espírito Santo, ele produz em nós essas virtudes, para que nós sejamos verdadeiras testemunhas do reino de Deus. Eu quero fazer um apelo sem você vir à frente. Eu quero fazer um apelo sem você levantar uma de suas mãos, ou mesmo ficar em pé aí no seu lugar. Mas um apelo ao teu coração. Examine hoje o seu coração. Deveria até ter falado isso no momento da ceia. E já que tivemos a ceia hoje, examine hoje o seu coração. Busque com todas as forças. Força esta que vem do Espírito de Deus. Busque esta força do Senhor, para que você cresça em fidelidade e vença o nervosismo e seja manso. Meu apelo ainda continua: clame ao Espírito Santo, que lhe transforme dia após dia, e encha a sua vida, para que você possa viver mais e mais, profundamente, no fruto do Espírito. E vivendo no fruto do Espírito, nós viveremos mais e mais profundamente no nosso compromisso com Deus. E muita coisa vai mudar. Como você é conhecido em casa, como você é conhecido no trabalho, como você é conhecido nos seus relacionamentos interpessoais, como você é conhecido. Mas se hoje, de todo o nosso coração, nós declararmos: Senhor, ó Espírito Santo de Deus, encha a minha vida, enche-me do teu poder, e eu quero ser mais e mais de ti. E em um ato já de louvor e adoração ao Senhor,
nós levantaremos as nossas mãos e adoraremos ao Senhor, porque Ele é fiel para fazer e cumprir as suas promessas, e Ele nos ajudará nesse sentido também. Eu quero que você tenha esse tempo de oração com o Senhor. Mas eu preciso fazer um outro apelo. E este apelo precisa ter manifestação. Se você ouviu e entendeu essa palavra, mas hoje você pensou assim: como eu vou viver isso? Se foi dito que eu só sou selado pelo Espírito Santo no início da pregação, se eu tiver Cristo na minha vida. E o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, está trabalhando talvez aí no seu coração agora, para dizer: você ainda não é meu. Antes de pensar em ter o fruto do Espírito, nós precisamos ter o Espírito vivendo em nós. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, não é possível ainda você ser a habitação do Deus vivo. E hoje chegou essa oportunidade para você. Se tiver alguém aqui nessa noite, nessa situação, eu quero que você se levante aí no seu lugar, declarando ao Senhor: eu quero entregar a minha vida a Ti, Jesus. E a partir de agora, selado pelo Teu Espírito, eu quero viver as virtudes do Espírito, o fruto do Espírito em mim. Há alguém nessa situação de entrega de vida a Jesus? Louvado seja Deus que todos aqui já tomaram essa decisão. Então agora continue perseguindo, seguindo ao Senhor e perseguindo estes alvos que foram estabelecidos durante todos esses domingos que se passaram. Busque ao Senhor de todo o seu coração. E como a última mensagem dessa série, seja fiel e seja manso.